Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Rivalplay. Hoje vamos conferir os 10 melhores smartphones chineses do momento, visando o custo-benefício dos intermediários. Lembrando que caso queira comprar algum dessa lista, vale adicionar o valor da taxa de importação. Em alguns casos, o smartphone pode ser taxado, o valor fica em torno de R$200. Porém, separamos os principais em custo-benefício, então ainda com o valor de uma possível taxa, ainda assim vale muito a pena comprar esses smartphones da China, pois os celulares que temos disponíveis no Brasil, colocados na balança, pesam mais em custo do que em benefícios. Lembrando também que a ficha técnica detalhada e os preços promocionais estão na nossa postagem completa lá no site. O card está aqui, caso queira conferir mais detalhes sobre cada celular depois de assistir o vídeo. Ulefone Power 3, um celular de aparência simples, mas bem poderoso. Com Face ID e 6.350 mAh sendo seus pontos fortes. O celular está em torno de R$800 na Banggood, com uma tela grande de 6 polegadas e resolução de 2160 por 1080 pixels. O Ulefone vem com Gorilla Glass 4 para proteger essa tela imensa. 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna. Octa-core de 2.0 GHz e com 4 câmeras por uma bagatela de R$590, nesse momento em promoção. O aparelho ainda conta com 4 câmeras, 2 traseiras, sendo uma de 13 megapixels e outra de 5 megapixels, e 2 câmeras frontais, sendo uma de 8 megapixels e outra de 5 megapixels. Porém, existe outra versão, o Ulefone Power 3. Ele custa R$900, vem com 6 GB de RAM e 6.080 mAh. Custa R$100 a mais, porém o Ulefone Power 3S está em promoção nesse momento, custando menos de R$600. Aí na tela você está vendo um comparativo entre um e outro. Nubia M2. Em poucas palavras, um smartphone barato e potente, com um processador Qualcomm Snapdragon 625 octa-core. O celular ainda conta com um bom acabamento e câmera satisfatória, 5.5 polegadas e resolução Full HD, e com tecnologia AMOLED. O celular tenta bater de frente com o Redmi Note 4 da empresa Xiaomi. O ponto forte do smartphone é o seu preço, que fica em torno de R$600. O celular até que é bonito e pode agradar a alguns. Lógico que em quesitos de aparência não vamos dar palpite, pois vai de cada um. O smartphone também grava em 4K, conta com uma câmera frontal de 16 megapixels e dual câmera na parte traseira, sendo uma de 13 megapixels e outra também de 13. Doogee S60. O ponto forte desse smartphone é sua alta resistência. Sério, ele é muito resistente. Segundo a empresa responsável, o Doogee suporta profundidades extremas em mergulho, além de resistente a quedas. Um smartphone voltado aos aventureiros, com certeza. Não é um celular slim, tem um visual todo diferenciado. E só de olhar já percebemos que se trata de um smartphone de alta resistência. Se você fizer uma pesquisa rápida no YouTube, vai achar vários testes de resistência com o celular. Com uma tela de 5.2 polegadas, Full HD, processador MTK Helio P25, octa-core de 2,5 GHz e 5.580 mAh. O valor fica em torno de R$1.000, mas é um bom investimento. O smartphone dos aventureiros conta com 6 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna. Na parte traseira, nada de dual câmera. O aparelho conta com uma câmera de 21 megapixels da Sony e câmera frontal de 8 megapixels. Meizu Pro 6 Plus, um smartphone de baixo custo e alta qualidade, com tela de 5.7 polegadas, 2K AMOLED e 4 GB de memória RAM e 64 de memória interna, por um valor bem baixo, R$800. O celular conta com uma resolução de 2560 por 1440, que logo vai ser padrão para os lançamentos futuros, visto que a maioria dos smartphones modernos estão abandonando a resolução 1920 por 1080. Com o processador Exynos 8890 da Samsung, um octa-core. Um smartphone bonito, mas a beleza do aparelho vai depender do gosto de cada um. Nada de tela infinita e visual extravagante, o design do celular é simples e básico. câmera frontal de 5 megapixels e câmera traseira de 12 megapixels. O ponto forte desse celular é sua tela, que tem qualidade considerável.
Xiaomi Redmi Note 4. Com 3 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna, processador Snapdragon 625 octa-core de 2.0 GHz e tela Full HD de 5,5 polegadas. O famoso intermediário da Xiaomi custa em torno de R$ 600. O smartphone tem um ótimo acabamento e uma bateria de 4.100 mAh. O aparelho é simples, mas bem completo. A câmera também é satisfatória, sendo a traseira com 13 megapixels, com flash e câmera frontal de 5 megapixels. A Xiaomi já é bem conhecida aqui no país, assim as pessoas costumam ter mais confiança na hora de comprar da marca. Porém, vale avaliar bem cada smartphone e ver qual melhor atende o seu padrão de uso, pois o ponto fraco desse smartphone é ter apenas 32 GB de memória interna. Mas lógico que você tem outras alternativas da Xiaomi, como por exemplo o Redmi Note 4X. Esse vem com 4 GB de RAM e 64 GB de memória interna. Nesse momento o smartphone está na promoção custando apenas R$ 620, mas o seu preço fica em torno dos R$ 850. O Oppo X Plus. Esse é o mais caro da lista, custando R$ 2.000. O smartphone da famosa marca chinesa OPPO conta com um hardware poderoso e completo. O ponto forte desse aparelho são as câmeras, conta com 3 câmeras. Câmera traseira de 20 megapixels mais 12 megapixels. Câmera frontal de 8 megapixels. Com bateria de 3.750 mAh, processador Kirin 960 octa-core de 2.4 GHz, 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna, com 5.5 polegadas e resolução de 2560 por 1440 pixels. O smartphone tem um bom acabamento e segue outro caminho. Não segue como a maioria das empresas que optam por cada vez mais tela e menos botões. Em contrapartida, temos o All Nova 2i. Esse já opta por mais tela e menos botões. Conta com 4 GB de RAM e 64 GB de memória interna, 5.9 polegadas e resolução de 2160 por 1080 pixels. É uma tela imensa. O celular ainda vem com 4 câmeras, as duas frontais, uma de 13 megapixels e outra de 2 megapixels. 2 câmeras traseiras, sendo uma de 16 megapixels e outra de 2 megapixels. Bateria de 3.340 mAh e processador Kirin 659 octa-core de 2.36 GHz. O aparelho está em pré-venda por R$ 1.105. É um celular que eu particularmente achei de aparência simples, mas de hardware o smartphone é bem potente. E o Mi Digi A1 Pro. É um smartphone mais básico, porém bem mais barato, custando apenas R$ 400. Vem com 3 GB de memória RAM, 16 GB de memória interna. Display de 5.5 polegadas e uma resolução bem fora do comum, 1440 por 720 pixels. Processador quad-core de 1.5 GHz, câmera frontal de 5 megapixels e 2 na traseira, sendo 13 megapixels e 5 megapixels. Um celular básico de visual simples, porém bem barato. Vale a pena para quem não exige tanto do smartphone para games pesados. Porém, a maioria dos celulares dessa nossa lista conseguem rodar a maioria dos jogos da Google Play sem muita dificuldade. O ONE Max 2. Esse smartphone é um pouco mais potente que o anterior e por R$ 200 a mais. O valor fica em torno de R$ 600. Tela de 6.44 polegadas, Full HD, processador octa-core de 1.5 GHz, 4 GB de RAM e 64 GB de memória interna. 2 câmeras traseiras de 13 megapixels e 2 megapixels. As câmeras frontais de 13 megapixels mais 2 megapixels. Câmeras razoáveis, mas vale a pena. O smartphone é bom e barato. Os 4 GB de memória RAM ajudam a rodar alguns games da Play Store sem problemas. Porém, o design do aparelho é bem simples. HomeTom HT70. Em quesitos de design, esse supera o anterior com certeza. Esse smartphone é bem diferente e com boas configurações. O seu ponto forte é a bateria, com um processador octa, núcleo de 1.5 GHz, 4 GB de RAM e 64 GB de ROM. O smartphone também conta com display de 6 polegadas e resolução de 1440 por 720 pixels. O seu ponto forte, como eu disse antes, é a durabilidade da bateria, podendo ficar dias longe do carregador. O valor fica em torno de R$ 600. Bom, e esses foram os 10 melhores smartphones chineses que recomendamos hoje. Se faltou algum nessa lista, deixe aí nos comentários para que outros usuários também possam avaliar sua dica.
Vou ficando por aqui. Para mais smartphones com bom custo-benefício, acesse nosso site. Lá tem uma categoria só de smartphones. Forte abraço e até logo!